eu aqui, salve meu povo abençoado. Hoje, o papo de hoje reserva fortes emoções, são para a vida. De antemão, já queria agradecer nosso amigo, nosso poeta, Demi Fogaça, por ter feito essa conexão do Samba para a Vida com essa mulher incrível, mais uma das minhas mulheres superpoderosas que passa por aqui. Eu me sinto honrado de estar conversando com ela, porque o trabalho que ela exerce há 25 anos é um trabalho muito pouco falado no Brasil e um problema muito grave, muito sério que a gente vive, que são as pessoas desaparecidas, são essas mães que sofrem por ter seus filhos desaparecidos. E com muita honra, com muito respeito, com muita admiração, Samba para a Vida hoje recebe Ivanise Perigião, da ONG Mães da Sé. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, meu querido. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar compartilhando dessa conversa com você. A honra é toda nossa, Ivanise, não tenha dúvidas nenhuma. Acho que para efeito de apresentações mesmo, pessoal, como eu falei no começo, é um assunto muito pouco informado no Brasil, é muito pouco trabalhado, muito pouco mostrado. Conta um pouquinho como é que surgiu Mães da Sé, como é que é o trabalho que vocês fazem. Esse trabalho, ele nasceu a partir do desaparecimento da minha filha, que desapareceu em 23 de dezembro de 95. E há 25 anos atrás, esse era um assunto totalmente abstrato, onde a sociedade não tinha conhecimento desse fato. E durante 3 meses, eu procurei a minha filha sozinha, nessa cidade, de dia e de noite. E assim, eu bati na porta de todas as emissoras de televisão, com o cartaz da minha filha pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem. E o que eu ouvia, assim, em todos os lugares por onde eu passei: senhora, esse assunto não está em pauta. Era como se as pessoas não conhecessem, e de fato não conheciam essa realidade. E depois de 3 meses, eu não sei se você é pai. Tenho uma de 15 anos. Então você sabe a importância dos filhos na nossa vida, né? E como mãe, eu não aceitava e não aceito até hoje viver a dor da incerteza sem saber o que fizeram com a minha filha. E eu te confesso que eu cheguei à beira da loucura, a ponto das pessoas me chamarem de louca mesmo. Talvez eu estivesse enlouquecendo, porque nós não estamos preparados para perder um filho dessa forma. E aí, depois de 3 meses, uma amiga minha de faculdade me ligou e me passou o telefone de uma instituição que tinha no Rio de Janeiro. E eu cadastrei minha filha nessa instituição e, passado algumas semanas, eles me chamaram para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez, que ia colocar dentro da novela depoimentos de mães que tinham filhos desaparecidos. E, na hora, eu aceitei o convite. E, quando eu cheguei no Rio, pela primeira vez, eu tive contato com outras mães que estavam passando pela mesma situação que eu. Naquele dia, tinha 72 mães para gravar a novela Explode Coração, né? Então, para mim, foi um choque de realidade que eu não conhecia. Até então, eu achava que só eu passava por aquele sofrimento, por aquela dor. E aí, foi junto comigo uma outra mãe aqui de São Paulo, que ela chama Vera Lúcia, e numa conversa informal com aquelas mães durante a gravação, nós perguntamos a elas como foi que nasceu aquele projeto no Rio de Janeiro, que elas eram conhecidas como as Mães da Cinelândia. Eram mães que se reuniam nas escadarias da Cinelândia todas as segundas-feiras.
às 2h da tarde. E aí, elas falaram que começaram com 3 mães, e a cada semana aquele grupo foi aumentando. Até que um dia a Glória Pérez passou por aquele local e sentou com aquelas mães e começou a ouvir a história delas e resolveu colocar isso na novela, né? E eu te confesso que eu achei que quando fosse para o ar o meu depoimento, eu ia encontrar a minha filha imediatamente. E aí eu gravei a novela num sábado, na quinta-feira da semana seguinte foi ao ar o meu apelo, né? Todas as mães que participavam da novela mostravam o cartaz do seu filho e, no final da novela, elas faziam um apelo para quem viu ou quem estivesse vendo o seu filho entrasse em contato com aquela instituição. E eu te confesso que eu saí dali com uma expectativa muito grande, entendeu? De que eu iria encontrar minha filha logo que fosse mostrada a foto dela. Porque o meu depoimento ia passar numa novela que estava tendo um índice de audiência muito grande, numa emissora que é a maior emissora de televisão, e a chance era praticamente que 100% de eu encontrar minha filha. E, para minha tristeza, o meu apelo foi ao ar numa quinta-feira, não veio nenhuma denúncia do desaparecimento da minha filha. No dia seguinte, eu estava me preparando para ir para a faculdade, quando fui procurada por 2 jornalistas, querendo saber como eu fui parar na novela, e aí eu aproveitei aquele momento e eu fiz um desabafo. Eu falei daqueles 3 meses de busca solitária que eu procurava a minha filha e passava informações para a polícia. Ou seja, eu fazia o papel da polícia, eu investigava e passava as informações para a polícia. E no último parágrafo da minha entrevista, eu coloquei lá que se alguém estivesse passando pela mesma situação que eu, que entrasse em contato comigo. E deixei o número do meu telefone de casa. Para minha surpresa, no dia seguinte, o telefone começou a tocar, volta das 8h da manhã, e ele não parou mais até hoje. E aí eram pais, eram mães, eram irmãos, e aí também começaram a me ligar produtores de televisão, de programas de televisão, de rádios, produção de jornais, e uma semana depois, todas as vezes que as pessoas ligavam para mim, elas perguntavam onde e quando nos encontrarmos. E eu sempre via a Praça da Sé como sendo palco de grandes atos e reivindicação da sociedade civil, porque nos anos 90 era na Praça da Sé que acontecia as grandes mobilizações da sociedade, né? E eu marquei nas escadarias da Catedral da Sé. No dia 31 de março de 96, nasceu em São Paulo um movimento denominado por Mães da Sé, onde já tinha mais de 100 mães ali reunidas. Foi, para mim, uma experiência que eu nunca tinha tido, eu não sabia da quantidade de pessoas que tinham desaparecidas nessa cidade, né? E, a partir daquele momento, eu transformei a minha dor numa luta, não só pela minha filha, mas por todas aquelas mulheres que ali estavam. Você chegava perto daquelas mulheres, você via a tristeza estampada no olhar de cada uma delas. O dia que você tiver a oportunidade de estar junto com algumas mães de desaparecidos, essa pandemia vai passar e nós vamos ter essa oportunidade. Você observe uma coisa, nós não temos brilho no olhar, roubaram esse brilho do nosso olhar. Você vê uma tristeza que, por mais que você tente viver uma vida dentro da sua normalidade, não tem como. Porque tiraram de nós
o bem mais precioso, que é os nossos filhos. E não temos sequer, e não tivemos sequer o direito de enterrá-los. Então, a dor da incerteza, ela é 1000 vezes pior que a morte. Se eu tivesse enterrado a minha filha, talvez eu já tivesse acostumado com a ideia de nunca mais vê-la. Agora, o que tem me matado aos pouquinhos, ao longo desses quase 26 anos, é não saber o que fizeram com ela. Minha filha tinha 13 anos quando desapareceu. Em janeiro do ano que vem, ela faz 40 anos. Então, é uma dor que eu não desejo para ninguém. É uma dor que dói a alma, porque nós vivemos um luto inacabado. Nós vivemos a dor da incerteza. Nós convivemos com uma ferida que não cicatriza, com uma dor que não tem remédio. Então, só quem passa por esse problema é que sabe do que eu estou falando. Mas eu tive que aprender a conviver com essa dor, com essa busca. E eu te confesso que, a partir do momento que eu comecei a compartilhar da minha luta com outras mulheres, eu fui aprendendo a me fortalecer. E uma coisa que eu percebi é que elas, na sua grande maioria, são pessoas totalmente desconhecedoras de seus direitos. Quando essas mulheres batem na minha porta, elas já passaram por todo tipo de constrangimento, de humilhação, de abandono. Então, elas buscam aqui o seu último fio de esperança. Eu não falo para nenhuma mãe, olha, eu vou encontrar o seu filho, porque se eu falar isso, eu estaria sendo desonesta. Mas aqui elas têm um ombro amigo, aqui elas têm... o que elas mais precisam é que alguém as ouça, sabe? Até porque elas já passaram por uma série de humilhações, de abandono. O primeiro obstáculo que você encontra quando você chega numa delegacia de polícia, eu passei por isso, e isso acontece até os dias de hoje. Você chega numa delegacia de polícia e o delegado olha para você e fala, volte daqui a 24 horas. Mesmo sabendo que aquela mãe não precisa esperar tempo algum, porque ninguém vai numa delegacia de polícia ser maltratado, ser tratado com desrespeito, ser tratado de uma forma discriminatória, porque gosta. A delegacia teria que ser o primeiro local aonde deveríamos ir, mas acaba sendo o último lugar. E quando você chega lá, você ainda se depara com esse empecilho. Quando ele fala, volte daqui a 24 horas, ele sabe, o delegado que faz isso, ele sabe que ele está cometendo crime de prevaricação. Agora, aquela mãezinha não sabe. E ele se aproveita dessa falta de conhecimento para não fazer o seu trabalho. E isso é assim que essa é a realidade de milhares e milhares de mães e pais e familiares que vivem a dor do desaparecimento há dias, há meses, há anos. Uau! Sem dúvida, a emoção consome a gente aqui, mas um dos aspectos mais interessantes que quando eu tive a sorte de conhecer a sede, é justamente o acolhimento. Você, ao entrar na sua sede, mesmo eu não tendo nenhum, não, graças a Deus, minha família inteira comigo, mas ao entrar dentro da sede, já sente o acolhimento, né, daquele lugar. E a imagem que mais me chamou a atenção foi no mural de vocês, que vocês têm as pessoas desaparecidas. Eu acho que é um prêmio para vocês colocar aquele encontrado, né? Sim, sim. Cada vez que a gente consegue devolver para a sua família uma pessoa, até mesmo aquelas que a gente encontra sem vida,
né? Terminou ali um círculo da busca, né? Porque nenhum familiar quer encontrar o seu desaparecido sem vida. Mas o que nós queremos é uma resposta. E muitas vezes a resposta que a gente encontra não é a que nós gostaríamos. Mas mesmo quando a gente encontra uma pessoa que ela foi encontrada sem vida, eu tento conscientizar aquela mãe, aquele pai, aquele familiar, olha, a sua busca terminou aqui. A sua resposta chegou ao fim. A partir de agora, você vai poder dar um enterro digno, né, para o seu desaparecido, seja filho, seja o pai, seja o irmão, seja qual for o grau de parentesco. Mas a busca terminou ali um círculo daquela busca. E quando encontramos com vida, é muito gratificante pegar o telefone. Eu tenho todo um cuidado. Quando eu recebo uma informação, eu só ligo para aquela mãe se eu tiver 100% de certeza que realmente é o filho dela, para não passar para ela uma esperança ilusória. Eu não tenho quem faça isso por mim, mas eu tenho esse cuidado com as minhas mães. E não tem nada mais gratificante do que você ligar para aquela mãe e dizer para ela: o seu filho foi encontrado, ele está em tal lugar, você vai procurar tal pessoa, sabe? E depois de receber, ou agora, como nós estamos na pandemia, elas não trazem mais eles para me ver, ou às vezes levavam na Praça da Sé. Até mesmo para incentivar as outras mães a não desistirem, né? Eu sempre pedia para que elas levassem, quando encontrassem o seu filho na Praça da Sé, para incentivar, para motivar as mães a continuar na busca, que um dia a nossa hora vai chegar. Eu te falo uma coisa, já se passaram quase 26 anos, mas o meu coração de mãe disse que a minha filha está viva. Nesses 25 anos de trabalho, eu tenho mais de 5.000 pessoas encontradas. Então, eu vejo a minha filha em cada uma dessas pessoas que eu devolvi para suas famílias. Eu nunca vou acostumar a viver sem a minha filha, nunca. Mas, quando a gente encontra uma pessoa, é uma sensação assim, sabe? É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de, sabe, de devolver a alegria para aquela família. Que a partir daquele momento, a busca por aquele desaparecido chegou ao fim, né? Então, o que está dentro do nosso alcance, se precisa de um acompanhamento psicológico, nós vamos dar esse acompanhamento psicológico. Se precisar de uma reintegração familiar, se tratando de criança e adolescente, nós vamos fazer essa reintegração familiar, né? Não é porque a pessoa encontrou o seu filho que a nossa relação vai terminar ali, não. No que a gente puder ajudar aquela família, a gente faz, né? Nós temos parcerias, uma parceria muito boa com a Universidade Paulista, que tem um grupo de alunos que estão no último ano de psicologia, que fazem atendimento, hoje fazem esse atendimento online com as mães. Eu tenho mais um psicólogo que trabalhou em 2 projetos comigo, e um assistente social que também criou um grupo com essas mães, e eles criaram um vínculo muito forte, porque eles acabam criando um vínculo forte com essas mães, e eles se reúnem virtualmente a cada 15 dias. Então, a gente dá um suporte psicossocial para essas famílias, né? E no que diz respeito à área jurídica, eu também tenho um grupo de advogados voluntários que presta serviço voluntário gratuitamente, e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. Não faço nada sozinha.
Eu tenho uma relação muito boa com as delegacias de todo o país, conselhos tutelares, as áreas da infância e juventude, porque cada um desses órgãos tem a sua competência, né? E eu não sou autoridade. Se eu encontro uma criança em uma outra cidade, em um outro estado, isso acontece muito, eu vou acionar o Conselho Tutelar, que é um órgão que ele é voltado para defender os direitos da criança e do adolescente, ele vai ter as prerrogativas para ir despachar com o juiz, para o juiz autorizar que o próprio conselheiro faça o recâmbio daquela criança e entregue aquela criança para a sua família. É assim que a gente faz. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que ele é feito de forma coletiva, porque sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. Eu costumo dizer aqui, Vanis, que assim, o samba também é um trabalho meio de formiguinha, né? Que é mais uma formiga, ela não consegue montar um formigueiro sozinha. Sim, Então, sim. ela precisa de ter as suas companheiras. E um outro retrato aqui, que é nas minhas pesquisas, antes da gente conversar aqui, mais ou menos, em média, 80 mil pessoas estão desaparecidas no Brasil. Desde a novela, quando você grava o seu depoimento lá na Explode Coração. Para quem não lembra, pessoal, Explode Coração é do Cigano Igor, tá? Um tempinho. O que mudou em termos de visibilidade das pessoas desaparecidas? Porque, assim como eu falei lá na minha introdução, é um assunto conhecido, mas ele é muito pouco explorado, ele é muito pouco Sim. divulgado. Mas o que mudou nesses 25 anos em termos de visibilidade sobre o assunto? E até em termos de leis também sobre o assunto. Então, legislações, nós temos algumas legislações voltadas especificamente para o desaparecimento, porém, elas não são cumpridas. O desaparecimento, infelizmente, ele ainda é tratado com uma invisibilidade muito grande. O que foi que mudou de 25 anos para cá? É que hoje as pessoas sabem desse fato, conhecem esse fato, né? Os veículos de comunicação, de vez em quando, eles retomam esse tema, colocam em pauta esse tema, e aí isso foi o que mudou, que hoje, assim, o desaparecimento hoje ele é tema de várias áreas acadêmicas, né? Curso de psicologia, curso de direito, curso de serviço social. Então, assim, as pessoas hoje têm conhecimento do fato, né? Mas ainda falta muito para que essa realidade mude. Como você citou, nós temos, em média, 80 mil pessoas por ano desaparecidas no Brasil. Só em São Paulo, a gente tem, em média, 25 mil pessoas por ano em São Paulo. E 43% das pessoas que desaparecem no estado de São Paulo são crianças e adolescentes. Na pandemia, o tráfico de pessoas aumentou 30%. Né? Então, são vários os fatores que envolvem o desaparecimento de uma pessoa. Desde o desaparecimento voluntário, onde, às vezes, a pessoa teve um desentendimento familiar e resolveu dar um tempo, sair para esfriar a cabeça, passa 2, 3, 4 dias, a família se desespera, vai na delegacia e registra uma ocorrência do desaparecimento. A criança que foge de casa, quando a criança foge de casa, que são maioria, né, a maioria dos casos que envolvem o desaparecimento de criança e adolescente, são fugas do lar. Mas essas fugas, elas são geradas por conflitos familiares. Quando uma criança foge de casa, Vaguinho, ela está fugindo de uma violação do seu direito. E aquela fuga nada mais é
do que uma forma de chamar a atenção. Às vezes ela tá passando por uma violência doméstica, por uma violência psicológica, entendeu? Às vezes ela já está envolvida no mundo das drogas, está começando a se envolver com as drogas, e ela foge de casa por vergonha, por medo dos pais descobrirem, entendeu? Só que as fugas também são os casos mais fáceis de serem solucionados. Agora, o desaparecimento de fato, ele é usado para fins criminosos, para adoção ilegal, o tráfico de drogas, o tráfico de órgão, que as pessoas não gostam de falar, mas ele existe, tráfico de órgão, tráfico de seres humanos, entendeu? Então, a sociedade tem que tomar conhecimento desse fato, que por trás do desaparecimento tem uma série de crimes. E, assim, em 1999, foi feita a primeira pesquisa no Brasil sobre o desaparecimento, que foi uma parceria com a Universidade Federal de Brasília e o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Naquele ano, eles chegaram a uma estatística de 204 mil pessoas. E aí, a pesquisa indica que 40 mil eram crianças e adolescentes. E daqueles 40 mil, 15% daquelas crianças nunca mais retornariam para os seus lares. Ou seja, 15% das crianças que desaparecem nunca mais voltam para os seus lares, porque elas são usadas para esses fins criminosos. Muitas as meninas que nós encontramos sem vida, todas elas sem nenhuma, seja pequena ou adolescente, elas foram vítimas de violência sexual seguida de morte. E nós temos uma legislação federal que está em vigor há 15 anos. E ela não é cumprida, que é a lei de busca imediata, que ela obriga a autoridade policial a fazer a ocorrência do desaparecimento, logo que a criança desaparece, e ainda começar as buscas e notificar esse desaparecimento para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, aeroportos, portos, terminais de ônibus interestaduais. Infelizmente, a lei não é cumprida. Então, nós vivemos à mercê da própria sorte, né? As leis existem. Se nós tivéssemos o cumprimento das leis já existentes, isso já facilitaria muito o trabalho da própria polícia e minimizaria a dor e a angústia da espera por uma resposta. Mas, infelizmente, por falta de vontade política, porque 99,9% da população que desaparece no Brasil são de classe social muito baixa, então a coisa é tratada dessa forma, entendeu? A vontade política, ultimamente, tem sido o calcanhar de Aquiles de todo brasileiro, né? E não digo só a respeito das pessoas desaparecidas, mas nos aspectos gerais do nosso cotidiano. E é muito grave esse aspecto que você fala, que eu também estava pensando aqui já com você, que são todos os outros crimes, né, que se amarram a partir do desaparecimento de uma pessoa, né? Tráfico, como você falou, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico sexual, que às vezes não é nem internacional, né? Isso daí aqui no Brasil mesmo. Sim. As praias do Nordeste, infelizmente, aqueles paraísos naturais, é tido como um dos maiores, os principais pontos turísticos do turismo sexual no país, né? Então, e muitas dessas meninas desaparecidas acabam parando lá para esses fins. É um retrato muito triste mesmo, e que sim, a gente, quanto comunicadores, a gente, quanto
porta-voz, ainda que a gente seja num nicho bem pequeno, a gente tem que sim dar voz para as pessoas que estão passando por isso. E quanto mais voz tiver, mais essa mensagem vai ecoar. Você acha que foi aí que faltou, até no incentivo das emissoras mesmo de TV, de rádio, jornais, da grande imprensa, fazer esse eco uníssono, esse eco ressoado de uma forma uniforme? Olha, eu não posso reclamar, eu não posso dizer para você que, que os veículos de comunicação não têm contribuído com a causa, eles têm sim. Não da forma que nós gostaríamos, né? Porque você, como músico, você sabe que a imprensa trabalha com factual, e nós não somos mais factual. Nós já fomos há 25 anos atrás. Quando esse trabalho nasceu há 25 anos atrás, nós não dávamos conta dos programas de televisão que nos convidávamos para estar participando, para estar falando do assunto, porque aquilo era novidade, né? Era um assunto que ninguém conhecia. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de empresas que divulgava fotos dos nossos desaparecidos nas embalagens de seus produtos. Não sei se você se recorda que você via foto na caixinha de leite, na sacolinha de supermercado, nos bilhetes da Loteria Federal, nos ônibus, na lata de óleo, na caixinha de salgadinho. Nós não dávamos nas caixinhas de sapato. Eu tinha uma empresa que ela é uma empresa que fabrica calçado infantil, que colocava nas caixinhas de sapatos infantil. Eu já cheguei a ter 12 concessionárias de pedágio que colocava no ticket de pedágio. Com o passar do tempo, as empresas elas foram perdendo o interesse pela causa. Ou seja, elas não faziam aquelas campanhas pela causa. Porque se fosse pela causa, elas davam continuidade. Elas faziam aquela publicidade, né? Aquele merchandising social, porque tinha que mostrar que de alguma forma ela estava cumprindo a sua responsabilidade social. Com o passar do tempo, essa divulgação ela foi diminuindo cada vez mais, né? E eu costumo dizer que, assim, para mim, a imprensa ela foi e é fundamental na causa do desaparecimento. Porque quantas pessoas nós encontramos através de campanhas que nós fizemos com algumas emissoras de televisão, de matérias que nós, quando acabou de aparecer aquela matéria que a gente gravou, já recebemos uma ligação que aquela pessoa estava em tal hospital, em tal clínica, que aquela criança estava em um determinado local na rua. Então, a imprensa, ela faz e tem feito o seu papel investigativo, denunciativo e o seu papel social. Só que não depende, nós não podemos exigir que a televisão publique todos os dias. Seria ótimo. Teria até que ser obrigatório, na minha opinião, teria até que ser obrigatório. Tem um projeto de lei do senador Cristóvão Buarque voltado exatamente para esse fim, que todas as emissoras de televisão coloquem na sua programação e deixe, se eu não me engano, 30 segundos ou 1 minuto para divulgar a foto de pessoas desaparecidas. Seria ótimo se nós tivéssemos essa parceria, se todas as emissoras de televisão tomassem para si essa responsabilidade social, né? Porque o dono de uma emissora de televisão, ele também é pai, ele também é filho, ele é sobrinho, ele tem
um vínculo familiar com alguém. Mas 1 minuto de televisão custa muito caro. Então, nós temos que submeter ao tempo que nos é dado. Às vezes, a gente grava meia hora para passar 2 minutos, no máximo 3 minutos. Mas, amém! Eu sou muito grata à televisão, porque foi graças à televisão que esse assunto veio à tona, foi graças a uma novela que esse assunto veio à tona e os veículos de comunicação fizeram e continuam fazendo a sua parte. Até mesmo no que diz respeito a cobrar das autoridades, eles têm feito isso. E além de tudo, antes de ser para essas emissoras de TV e de rádio poderem funcionar, mesmo sendo empresas privadas, eles precisam de uma concessão pública. Sim. Eu acho que nesses contratos de concessão pública poderiam ter algumas causas, lógico, dentre elas o desaparecimento de pessoas, mas causas de incentivo da sociedade se conscientizar de uma forma melhor. Eu acho que é papel, sim, da imprensa criar o senso crítico, o senso de responsabilidade social nas pessoas. Acho que é dever da imprensa fazer isso. E, Ivanise, como que o samba entra na sua vida? Onde que o senhor Ademir Fogaça entra na vida dos mais a sério? O samba entrou na nossa vida em 2018, através do nosso querido Ademir Fogaça. Eu falo que ele é nosso filho do coração, né? Aquele ali tem um coração gigantesco, e eu conheci o Fogaça através de uma de nossas mães, que é a Débora. Foi através dela que eu conheci o Fogaça. E aí, um dia, ele veio tomar um café aqui e quis saber um pouco mais dessa realidade. E no mês, dali a alguns dias, ele fez um evento beneficente para a gente. E de lá para cá, ele não nos largou mais. E, assim, gratidão a ele por ter nos apresentado a vocês também, que abraçaram a nossa causa. E é assim que a gente consegue sobreviver. E quando a gente encontra pessoas, né, da classe artística que tem essa sensibilidade pela causa, mesmo não conhecendo ou não vivenciando, mas que abraça essa causa. Então, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas do samba que têm dado a sua contribuição, o seu carinho, a sua manifestação com as suas mensagens. Quando ele fez a música, eu participei, eu fui para o estúdio com ele, chorei a tarde inteira, sabe, de ver aqueles músicos ali emocionados quando eles iam cantar a letra da música. E é só gratidão por toda a classe do samba, por ter abraçado a nossa causa e por intermédio do Fogaça, que é o precursor de colocar os amigos dele para abraçarem a causa do desaparecimento. Para quem não conhece a música, Samba para a Vida publicou o vídeo na íntegra no nosso Instagram, tem lá uma carta para Deus, também procurem no YouTube, que no YouTube também tem, Carta para Deus, Ademir Fogaça, tem participação do Márcio Arte, Edilson Capetinha, Nego Branco, enfim, mais um monte de cantor bom. A música é realmente emocionante, a música que, antes da gente ir fazer a entrega da doação, eu fiquei uma semana ouvindo essa música diariamente. E a cada vez que eu escutava essa canção, era um sentimento diferente. Sim. Que você vai absorvendo a partir daquela mensagem. Que eu acho que acima de tudo, as mensagens têm que ser de forma direta e forma de acolhimento, porque, como você me falou,
essa pandemia evidenciou outros problemas dessas mães, porque em sua maioria são mães solo, que perdem Sim, os seus filhos, e a pandemia trouxe a fome para essas mães, que, como você sim. falou também, são geralmente de pessoas de muito baixa renda. É. Então, já são de baixa renda, ficam sem emprego, já não têm os seus filhos ou parentes que estão desaparecidos e ainda vem a fome. Como é que está sendo feito esse trabalho em relação a amenizar essa dor dessas mães? Olha, hoje a associação ela não ajuda com cestas só mães que têm filhos desaparecidos, né? Como eu estou aqui no meio de 4 comunidades, esse trabalho de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, ele nasceu em abril do ano passado, através da iniciativa de uma empresa de cosméticos que nos ligou e cedeu para nós as primeiras 40 cestas. E como tem lá a plaquinha Mães da Sé, as mães, né, que moram em comunidades fazem uma alusão que Mães da Sé atendem todas as mães, né? E aí começaram a nos procurar, e uma coisa que eu observei é que 90% dessas mulheres que nós ajudamos são mães solos, né? E essas crianças, a única refeição nutritiva que essas crianças tinham era na escola, né? E com a pandemia veio o isolamento social, e elas também começaram a não poder ir para a escola. E aí começou a dificultar cada vez mais a vida dessas mulheres que têm como profissão manicure, cabeleireira, muitas delas são diaristas, e ficaram sem trabalhos. E aí a gente começou a ajudá-las conforme a gente ia recebendo as doações de cestas, nós íamos distribuindo para essas comunidades, para essas mulheres. Para as mães que têm filhos desaparecidos, a gente tem uma parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que distribui cestas através da Cruz Vermelha para as mães de desaparecidos, né? E as cestas que a gente recebe, que não são muitas, se a gente fosse atender todo o cadastro que nós temos, seria muito bom. Hoje eu nem estou mais cadastrando ninguém, porque não adianta eu fazer o cadastro da pessoa e não ter a cesta para doar para ela. Mas a gente dá prioridade às mães solos e às mães que têm crianças desaparecidas. E as mães de desaparecidos, nós temos essa parceria com o CICV e a Cruz Vermelha Brasileira. Maravilha. E assim, Ivanise, acho que até caráter para estímulo mesmo. Quem são os grandes parceiros das Mães da Sé? Pode ser parceiro comercial, parceiro jurídico, as empresas que ajudam, pessoas que ajudam, quem são os grandes parceiros? Porque eu acho que isso aí também serve como uma forma de incentivo, de um estímulo, para mostrar para as pessoas, para as outras empresas, que sim, devemos seguir os bons exemplos. Sim, olha, nós temos, eu tenho um grupo de advogados, né, são profissionais liberais. O doutor Gustavo, ele deu um curso de voluntariado, e aí nós temos hoje 6 advogados que dão atendimento jurídico para essas mães, no que diz respeito a dar entrada na declaração de ausente, né, no processo de morte presumida, dentre outras necessidades, né? Nós temos como parceiro que dá apoio psicológico a Universidade Paulista, que tem os alunos que estão no último ano de psicologia, que presta atendimento psicológico virtualmente a essas mães, né? Hoje, nós temos uma parceria com a paróquia Nossa Senhora do Brasil, que, através da paróquia Nossa Senhora do Brasil, nós recebemos hoje
cestas básicas de um instituto que chama Construindo o Futuro, que são parcerias que a própria paróquia busca para nos beneficiar com cestas básicas. E a paróquia nos doa. Esse mês eles mandaram para nós leite, cobertores, entendeu? E temos essa parceria com o CICV, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que eles dão um suporte para as mães, né? E agora, a partir desse mês, eles vão dar durante 6 meses cestas básicas para as mães, e elas vão entrar num projeto que chama Além do Básico. O que é o básico? O básico é a cesta que você recebe todo mês. Mas o objetivo desse projeto é inserir essas mulheres no mercado de trabalho. Para que, é um projeto experimental de 6 meses, para quando terminar os 6 meses, essas mulheres já estejam trabalhando e não tenha mais necessidade de receber aquela cesta básica, entendeu? E a gente tem uma parceria também com a Gina, que coloca, não sei se você já viu a foto dos desaparecidos nos palitos, nas caixinhas de palitos Gina, que é uma campanha fantástica que abrange o Brasil inteiro, desde um supermercado pequenininho, que tenha uma cidadezinha pequena, até os grandes hipermercados, atacadões, que têm os palitos Ginas espalhados pelo Brasil inteiro. Infelizmente, a gente não encontrou ninguém ainda na campanha da Gina. O ano passado, nós ganhamos um aplicativo que chama Family Face, que é um projeto da Microsoft e da Multiconnect, que são 2 empresas de tecnologia. Que esse aplicativo ele tem reconhecimento facial e inteligência artificial. Então, esses são os parceiros que nós temos hoje, que nos dá suporte nas áreas que a gente precisa. Importante. E quem quiser colaborar conosco, nós vamos ficar muito gratos. Já vou deixar aqui para o pessoal ver, vou deixar também na descrição do vídeo, o telefone da ONG das Mães da Sé, o site da ONG das Mães da Sé e as redes sociais da Mães da Sé, para quem quiser ajudar, ou também conhecer um pouco mais do que é a ONG, vai lá no site, tem todo o descritivo, um site muito bem feito, um site que acolhe quem está lendo. E é sem dúvida, e eu cito, Vanise, porque Samba para a Vida é um projeto que surgiu a partir do interesse de ver outros pagodeiros fazendo o trabalho voluntário, assim como o Leandro Learte já fazia lá nos anos 90 com o Samba Cura, que a partir do Samba Cura ele conseguiu fazer a captação para poder construir o Itaci, que é o Instituto de Tratamento de Câncer Infantil, o grupo de Segunda Sem Lei, que também faz um trabalho fantástico, toda última segunda-feira do mês, com arrecadação de alimentos. Então, o Samba para a Vida é mais um elo dessa corrente. Então, acho que cada um que se engaje para ajudar de alguma forma acaba se tornando um elo de uma corrente que é maior que essa corrente de bondade. Sim, assim, eu costumo dizer que nós dependemos muito do olhar humanizado das pessoas, para que a gente tanto encontre os nossos desaparecidos, né, como também possamos criar forças para cobrar das autoridades que sejam cumpridas as leis já existentes, porque não adianta fazer mais leis se as que estão aí não estão sendo executadas, né? Nós temos o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que foi sancionado em 16 de março de 2019, nós já estamos no dia 26 de julho de 2021 e nada aconteceu. No papel, ele é muito bonito, ele é assim, se fosse cumprido, ele
ele é fantástico no papel, ele é muito bom. Mas não adianta se ele não está sendo cumprido, né? Os nossos desaparecidos, eles fazem parte apenas de uma estatística, né? Os nossos filhos, eles são apenas um número para o Estado e para o poder público. E para a sociedade também, que acaba se omitindo, olhando para nós como, ai, coitada, coitadinha daquela mãe. Nós não somos coitadas. A sociedade tem que se conscientizar que o desaparecimento ele não é um problema da família. O artigo 227 da Constituição Federal, ele diz que a criança e o adolescente, ele é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, que as pessoas façam uma reflexão. Quando vê a foto de um desaparecido nas redes sociais, preste atenção, porque às vezes você passou por aquela pessoa e não reconheceu. Por quê? Porque você não prestou atenção. Quando você viu a foto, aí você acha que é mais um. Às vezes pode até comentar, olha, mais um desaparecido. Mas nós precisamos que a sociedade faça uma reflexão por um segundo e se pergunte, e se fosse meu filho? É só isso que a gente quer. Assim como essas vítimas da pandemia também acabaram que virou estatística. Sim. 550 mil mortos e virou estatística, poderíamos estar numa situação diferente, poderíamos estar com a vida já voltando ao normal. Sim, mas tudo isso é falta de políticas públicas, tudo isso é falta de vontade política mesmo, né? Em 2 anos, nós temos 550 mil pessoas. Aí você soma as famílias, que essas pessoas deixaram filhos, deixaram pais, deixaram irmãos, né? É uma coisa muito triste, é uma coisa muito dolorosa. E a família não teve sequer o direito de se despedir do seu ente querido que morreu dessa doença. Ela é tão cruel que ela não dá sequer a oportunidade dos filhos da família se despedir da pessoa que ele está enterrando. Então, isso é uma realidade muito triste, né? E o número de crianças que estão completamente órfãs é gigante. Sim. Que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o avô, perdeu o tio. É gigante. Sim. O número dessas crianças. Aí eu paro para refletir. Eu tenho um adolescente aqui em casa, mas eu paro para refletir como que vai ser o futuro dessas crianças, como que essas crianças vão lidar com tantas perdas e como eles vão se tornar seres humanos, cidadãos. Sim. No futuro. É um reflexo muito triste, muito doloroso. Sim, muitas e assim, por falta da muitas vezes de picuinha política, né? Porque se essas pessoas já tivessem sido vacinadas, elas não tinham perdido a sua vida, né? Então a vacina ela demorou muito a chegar para imunizar a população. E até agora não temos, já temos 6 meses de vacina, não temos nem 50% da população imunizada. Então, é uma realidade muito triste, muito triste. Muito triste, muito cruel, mas devagarzinho vamos voltando, as coisas. Sim, eu creio que as coisas vão voltar ao normal, porque é muito triste você ver o depoimento de filhos que faz 1 ano que não vê o pai, né? Que só fala com os pais por videochamada, né? A gente que está acostumado... Eu, particularmente, eu me sinto... Essa pandemia, ela me derrubou, porque durante 24 anos eu fui para a Praça da Sé, domingo sim, domingo não. Eu estava ali com as minhas mães.
E faz um ano, desde março do ano passado, a última vez que nós fomos para a Praça da Sé foi dia 12 de março. De lá para cá não fomos mais. E eu sinto muita falta desse calor humano das minhas mães, daquele abraço, sabe, do carinho, da troca de olhares, uma ali dando apoio, dando conforto para a outra que está mais fragilizada. Então, isso também nos afetou. Eu perdi uma mãe para a Covid esse ano, e estou com 2 mães que estão se recuperando, estão em processo de reabilitação, porque quando você não morre, os danos que ela deixa no seu organismo é muito danoso, né? Você tem que fazer uma série de terapias, até mesmo para você aprender a falar de novo, aprender a andar, aprender a pegar a colher para pôr o alimento na boca. Então, é uma coisa muito cruel, né? E tudo isso pela falta da vacina não ter chegado. Nós estamos atrás de países muito menores que o nosso e que estão assim, a passos largos na nossa frente, onde as pessoas já estão praticamente imunizadas, 70%, 50% da população imunizada, e nós não conseguimos isso ainda, mas não, o brasileiro ele é otimista, ele não deixa a peteca cair, e eu creio que essa tempestade vai passar. Vai passar, sem dúvida nenhuma. Vanise, foi uma conversa, muita emoção, mas estamos chegando aqui aos momentos finais. Só que o meu convidado não se despede tão rápido de mim, não. A gente divide esses momentos finais em 3 partes. Primeira delas, Vanise, se você fosse aquela compositora, qual música que você gostaria de ter escrito? A falta que você faz. A falta que você me faz. Bela canção. Porque é muito difícil para uma mãe não saber o que aconteceu com seu filho. E o vazio que a minha filha deixou dentro de mim, nada do que eu faço preenche. Sem dúvida. Segundo momento, Ivanise Esperidião, qual o recado que você daria para o mundo? Que as pessoas olhassem mais para o lado, que as pessoas se colocassem mais no lugar do outro, entendeu? Que as pessoas olhassem não só para a causa do desaparecimento, mas para todas as causas, a fome, sabe, a fome, a miséria, a violência contra a criança, a violência de uma forma geral, que as pessoas refletissem e pensassem 2 vezes antes de praticar, seja qualquer tipo de violência contra o seu próximo. Porque a melhor forma de você ajudar ou não ajudar, criticar ou não criticar alguém é se colocando no lugar do outro. Sem dúvida nenhuma. E, por fim, Vanise, os meus agradecimentos. Para mim, é uma honra muito grande ter você aqui, não só por conta que é um trabalho que foi visto pelo Brasil inteiro, não é só por conta que você já tenha passado na Globo, a sua visibilidade seja grande, mas porque aqui você dá para a gente uma verdadeira aula de acolhimento, uma verdadeira aula de amor, uma verdadeira aula de esperança, porque mesmo com o seu sofrimento, aí eu vou até parafrasear o meu professor Ivan Moré, a partir do seu sofrimento você é uma desobediente produtiva. Você vai contra tudo, contra todos, em busca de um propósito que faz esse propósito acontecer.
Você reúne a sua dor, você soma a sua dor com a dor de centenas de mães e faz dessa dor algo maior, que é o amor. Vocês fazem dessa dor algo que é encarar a sociedade, encarar o mundo, encarar o país, encarar os políticos brasileiros para falar assim, ó, eu preciso de vocês também. A gente aqui sozinho, infelizmente, a gente não consegue achar nossos filhos, mas eu preciso de vocês. Vocês fazem dessa dor com que outras pessoas se aproximem de vocês com o intuito de ajudar. Vocês fazem da dor de vocês com que a gente, enquanto classe artística, olhe para o sofrimento das mães e façam canções como o Ademir Fogaça fez. Vocês me põem hoje, você, Ivanice, me põe hoje num momento, num ponto de reflexão que é muito importante para mim, que é a que ponto que a gente, enquanto cidadão, está fazendo nosso devido papel na sociedade. Porque, como você bem mencionou, não é somente o problema do desaparecimento das pessoas. Existe uma série de problemas que são negligenciados por nós enquanto cidadãos. Aí já não envolve mais política no caso. Mas a gente, quando passa por uma pessoa que está em situação de rua, dependente químico, e a gente faz pouco caso, essa pessoa se torna mais um invisível também na sociedade. E isso é um problema muito grave. Quando a gente passa uma pessoa que está em situação de rua, mesmo que não seja dependente químico, mas que está ali dormindo nesse frio que a gente está passando aqui em São Paulo, nas noites muito frias, a gente não está fazendo nosso devido papel na sociedade. A gente vê uma mãe numa fila de um açougue lá em Cuiabá para pegar um osso para poder alimentar o seu filho. A gente não está fazendo nosso devido papel na sociedade. Então, tenha plena certeza que a partir do começo do mês, quando a gente foi fazer a nossa doação para as Mães da Sé, o Samba para a Vida não foi apenas doar cesta básica. O Samba para a Vida foi doar amor e foi para se tornar mais um elo nessa corrente do bem. A corrente do bem das Mães da Sé se une à corrente do bem de Samba para a Vida, que se une à corrente do bem que é do samba, e que juntos a gente possa conseguir amenizar as dores de tantas famílias. É muito pouco, mas o pouco meu com o pouco seu já se torna menor do que se não fizéssemos nada. Já é muito maior. Então, muito obrigado por essa aula que você deu hoje para a gente, e podem contar com o Samba para a Vida para o que vocês precisarem. Olha, eu só tenho a agradecer a você e toda a equipe do Samba para a Vida por esse acolhimento, né? Vocês vieram aqui assim, muito que rapidamente, mas eu acredito que nós vamos ter outras oportunidades para a gente se ver, você conhecer as nossas mães. E assim, eu quero te dizer que ninguém vai morar na rua porque gosta de morar na rua. Eu convivi com moradores de rua 24 anos na Praça da Sé. Eu conheci, não, eu conheço pessoas que quando eu cheguei na Praça da Sé há 25 anos atrás, eles eram crianças e que hoje já são homens e me chamam de tia. Ai de quem tocar ou me chamar de feia ali na Praça da Sé, entendeu? Porque durante os 24 anos que eu fiquei ali, e vou voltar em breve, se Deus quiser, eu fui mãe, fui psicóloga, fui assistente social, eu fui e principalmente eu fui ouvinte daquelas pessoas que sentavam ali do nosso lado. E assim, quando você vê uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade, aquela não foi uma escolha dela, foi uma opção. Porque ninguém vai ficar na rua passando frio, passando fome, muitas vezes comendo resto de comida, catando resto de comida no lixo, porque ele gosta.
alguma coisa, algo de muito grave aconteceu com aquela pessoa para que ela ficasse naquela condição. Então, a sociedade precisa olhar para essas pessoas também, com um olhar humanizado. Porque se você der a oportunidade para aquelas pessoas mudarem de vida, elas mudam. Elas só precisam de uma oportunidade. Eu te falo por experiência própria, como já trabalhei, já fiz projetos com crianças em situação de rua, e deu muito certo, mas, infelizmente, a gente não pode mudar o mundo de uma hora para outra, né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que conscientizar na sociedade que juntos somos mais fortes, tá? Obrigada, que Deus abençoe a você e toda a equipe do Samba para a Vida, a todos os artistas do samba que abraçaram a nossa causa, desde aqueles aqueles que começaram há 3 anos atrás com Fogaça, que escreveram junto com ele, que fizeram a música Uma Carta para Deus. Esses dias ele cantou para mim no piano, chorei horrores. Mas a gente só tem que agradecer a todas as pessoas que são sensíveis à nossa causa. Que Deus abençoe grandemente a você. E a honra é toda minha, o prazer é todo meu. Gratidão. Tá? Amém, amém. Pessoal, esse foi um papo maravilhoso com a Ivanise. Hoje eu vou terminar de uma forma diferente. O meu Alô Mundo final hoje não vai ser Alô Mundo, olha eu aqui, vai ser Alô Mundo, olha essas pessoas que vão passar em seguida, essas pessoas estão desaparecidas. Se vocês tiverem notícias, se vocês reconhecerem alguma dessas imagens, entre em contato com a ONG Mães da Sé, que é muito importante esse trabalho, tá? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha essa galera aí. Daqueles dias de manhã, quando abria os meus olhos e o mundo ainda girava, apesar de tanta dor, quanto tempo passou. Eu me lembro de tudo. Agora eu sei a falta que você me faz. A vida te levou de mim e hoje penso que teria sido diferente se estivesse aqui.